A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, minha irmã. Deus abençoe, irmão, irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Louvado seja Deus, né? Vamos para a leitura da palavra do Senhor, que está registrada e está escrito em Primeiras Reis, ou primeiro livro dos Reis, no seu capítulo, louvado seja Deus, é 19, amém? Você que não é inscrito, irmã, você que não é inscrito, irmão, neste canal, peço a você que se sentir, quiser se inscrever neste canal, fique à vontade para se inscrever neste canal, amém? Você que ama a palavra de Deus, neste canal o que mais nós temos aqui é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque na palavra de Deus devemos colocar sempre o nosso prazer, né? Pois como está escrito, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Louvado seja Deus. E o salmista também disse, segundo a Escritura Sagrada, o salmista disse, de todo o meu coração te busquei. Ele estava dizendo que de todo o coração dele buscou a Deus. E ele disse, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos para a palavra do Senhor, que está registrada em 1º livro dos Reis, capítulo 19. Amém? 1º Reis, capítulo 19. Louvado seja Deus. Onde quer que você se encontre, que esta palavra possa chegar até a tua vida aí, tá? Deus abençoe. Vamos para a palavra do Senhor. 1º Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim me faça os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu e chegando a Berzeba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, Elias dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Isto foi Elias. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Isto foi, irmão e irmã, o profeta Elias. Louvado seja Deus. Certa vez o rei Acabe, rei de Israel, certa vez o rei Acabe, vendo a Elias, disse para Elias, és tu perturbador de Israel? O rei Acabe dizendo para Elias, és tu perturbador de Israel? Elias responde para o rei Acabe e diz, eu não tenho perturbado a Israel, mas sim você, porquanto deixaste os mandamentos do Senhor, não somente Acabe, mas certamente toda a família de Acabe haviam certamente deixado os mandamentos do Senhor
deixado de lado os mandamentos do Senhor. E não mais feito conforme manda os mandamentos do Senhor, tanto ele como a casa dos seus ou do seu pai. Né? E ele disse para Elias, és tu perturbador de Israel? Elias disse que não, ele não, mas sim ele. Né? Louvado seja Deus. E por isso vai haver algo aqui que é marcante diante da palavra de Deus. Aonde Elias vai falar para Acabe, juntar certamente todo o povo, certamente lá no Monte Carmelo, né? Louvado seja Deus, juntar todo, louvado seja Deus, né? E levar para lá. Seria um desafio da parte de Elias para com o rei Acabe, em ter que juntar todos os profetas, levar todo o povo para lá. E o que lá vai acontecer? Louvado seja Deus, né? Resumindo, Acabe junta todo o povo, como deu ordem o profeta Elias, leva para lá, e lá vai haver um desafio. Quantos profetas lá estiveram? Né? 450 profetas de Baal, louvado seja Deus, e 400 profetas de Azera, eles que comiam na mesa de Jezabel, ou que faziam o que Jezabel lhe ordenava que fizesse. Porém, Elias não. Elias não. Louvado seja Deus. Aleluia. E lá, diante do grande desafio, né, tudo quanto ali estava Elias fazendo, estava fazendo tudo conforme a palavra de Deus. Né? Louvado seja Deus. Aleluia. Havendo o Senhor Deus respondido como pediu Elias que mostrasse para aqueles homens que havia Deus em Israel e que Elias estava fazendo tudo aquilo ali conforme a palavra de Deus, não era conforme certamente Elias queria, né? O Senhor certamente responde, aleluia, glórias a Deus, a Elias, mostrando para todos ali que certamente havia Deus em Israel. Quando todos viram que havia Deus em Israel, eles então se prostraram com os rostos sobre terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias vai viver um momento difícil. Elias vai viver um momento difícil. Vamos entrar na palavra neste momento para que nós possamos entender um pouco melhor esta mensagem. Louvado seja Deus, exaltado e engrandecido seja Deus. Para nós entender melhor, vamos voltar a um capítulo antes do capítulo que nós fizemos leitura, que nós lemos em 1 Reis, capítulo 19. Louvado seja Deus, do seu versículo 1 ao versículo 8. Né? Louvado seja Deus. Mas vamos voltar para o capítulo 18, amém? Para que nós possamos entender um pouco melhor esta palavra, amém? Não vamos fazer a leitura completa do capítulo por causa do tempo, amém? Que o tempo é curto, louvado seja Deus, e a leitura é extensa, então nós não temos como neste momento fazer toda a leitura por causa do tempo. Mas vamos pegar pelo menos alguns versículos para que nós possamos entender, louvado seja Deus, esta mensagem. Deus abençoe. Que você possa também entender esta mensagem. Louvado seja Deus. Aleluia. No versículo 27 de 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 de 1 Reis, capítulo 18. Elias está dizendo: responde-me, Senhor, responde-me. Elias pede por 2 vezes a Deus que Deus o responda, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Elias pede por 2 vezes a Deus que Deus o responda, dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. A quem Elias estava pedindo que lhe respondesse? O Deus em cuja face estava o profeta Elias, ou o Deus em que na presença dele estava quem? O profeta Elias. Porque, irmão e irmã, é necessário que nós procuremos entender na presença de qual Deus nós estamos. Louvado seja Deus. E então, quando nós chegamos no
do versículo 38, veja, após Elias pedir por 2 vezes que Deus o respondesse, para que certamente aquele povo entendesse que havia Deus em Israel. Então, no versículo 38 de 1 Reis 18, versículo 38, diz o seguinte: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só, caiu fogo da onde? Do Senhor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Quando Elias pediu que Deus respondesse, Elias pede por 2 vezes, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, né? O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, entendeu? Todos que ali estavam diante desse desafio, quando cai fogo do céu, eles entenderam e disseram claramente, sem que ninguém mandasse que eles falassem. Eles disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, com os rostos aonde em terra. Louvado seja Deus. Então, quando nós chegamos no versículo 40, aqui nós vamos entender melhor. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã. E Elias lhes diz: Lançai mão dos profetas de Baal. Elias deu uma ordem: lançai mão, tá aqui ó, dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Elias está dizendo: lancem mão dos profetas de Baal e que nenhum desses profetas escapem. E lançaram mão deles. Então Elias os fez descer ao ribeiro. Elias faz eles descer ao ribeiro de Quizu, e ali os matou, esses profetas de Baal. Então Elias vai ver agora um momento difícil. Por quê? Porque o que Elias acaba de fazer, tudo quanto Elias acaba de fazer, Jezabel, mulher do rei Acabe, vai ficar sabendo. E Jezabel já vinha perseguindo os profetas do Senhor e mandando matar. Então, certamente Elias seria o próximo a ter que passar por isso, né? Se não fugisse. Então, nós vamos entrar agora na mensagem, a qual nós acabamos de ler, no 1 Reis, no seu capítulo 19. Amém? Vamos ver por que tudo isso aconteceu na vida do profeta Elias, ao ponto de Elias pedir a morte. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora vamos lá para o capítulo 19, verso 1 a seguir. Amém? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Acabe certamente leva a Jezabel, sua esposa, sua mulher, tudo quanto Elias havia ali feito. Amém? E como certamente Elias havia matado todos os profetas à espada. Porque Elias era bem corajoso. Elias era um profeta, louvado seja Deus, que certamente tinha plena convicção e certeza do Deus a quem ele servia. Louvado seja Deus. E aí, quando nós chegamos no versículo 2 de 1 Reis 19, né? Após certamente Acabe, esposo de Jezabel, fazer com que Jezabel soubesse de tudo quanto Elias havia feito e como Elias havia matado todos os profetas à espada. Escuta só, presta atenção. Então Jezabel mandou. Jezabel está sabendo de tudo, agora vamos lá. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias. Jezabel agora pega um mensageiro e manda dizer a Elias. Manda dizer o que a Elias ou para Elias. Louvado seja Deus. Assim me faça os deuses o que bem quiserem. Jezabel mandando dizer através de um mensageiro até o profeta quem Elias. Se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel agora manda uma ameaça para Elias. Certamente a vontade, o intuito, o desejo de Jezabel era certamente acabar com a vida do profeta Elias. Louvado seja Deus.
Elias vai ter que tomar uma decisão. Louvado seja Deus. E qual será a decisão que Elias vai tomar? Louvado seja Deus. Porque existe, irmão e irmã, momento na nossa vida que nós somos obrigados a tomar uma decisão. Louvado seja Deus. E que quando esse momento vem sobre nossa vida em que nós temos que tomar uma decisão, é preciso nós tomar cuidado, não resta dúvida com relação a essa decisão que nós temos que tomar. Elias vai tomar uma decisão após esse mensageiro trazer da parte de Jezabel aquilo que Jezabel mandou que certamente ele falasse para o profeta Elias. Escuta, no seu versículo 3, escuta, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, isto foi certamente o profeta Elias, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berzeba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Elias deixa ali o moço dele. O que Elias vai fazer agora? Ele foge, chega neste local, deixa o seu moço, louvado seja Deus, e vai para onde? Para onde Elias vai após essa ameaça da parte de Jezabel, mulher do rei Acabe? Mulher terrível. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que Elias vai fazer? Deixa seu moço ali. Vamos ver o que Elias vai fazer e para onde ele vai. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Ele, porém, ou seja, Elias, ele, porém, foi ao deserto. Irmão, você entendeu? Talvez nem toda pessoa entenda quando nós temos que ir para o deserto. Para o deserto, na verdade, certamente, são poucos que para lá vão ou que querem ir. Mas às vezes é preciso que para o deserto nós tenha que ir. Como fez aqui quem? O profeta Elias. Ele deixa o seu moço e ele vai para onde? Para onde é que ele foi? Louvado seja Deus. Foi ao deserto, caminho de um dia. E foi sentar-se debaixo de um zimbro. Elias deixa seu moço, vai para o deserto, certamente, para chegar lá onde ele chegou. Caminhou o profeta um dia. Não foi um minuto, não foi um segundo, não foi uma hora, não foi 2, nem 3, nem 4. Elias caminhou um dia. Quando ele ali chega, certamente, imagina como Elias estava depois de uma longa caminhada durante todo, certamente, um dia inteiro. Ele vai, aleluia, ele senta-se debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? A morte. Disse. Olha, imagina como que Elias estava. Parece que o profeta Elias estava cansado. Alguns talvez até diz que ele estava meio que como um depressivo. Ele chega ali, senta ali, imagino eu, pense você. O estado em que estava certamente o profeta Elias após ter havido aquele desafio diante de todos os profetas de Baal, que eram 450 profetas, como também 400 profetas de Azera, homens que comiam na mesa de Jezabel, ou que fazia o que a esposa do rei Acabe ordenava que eles fizessem.
Após tudo quanto aconteceu, tudo quanto Elias fez, foi necessário que Elias tomasse essa decisão, porque Jezabel mandou uma ameaça para Elias, e não tratava-se de brincadeira não, porque ela era perversa, ela era maldosa, ela vinha trazendo consigo aquilo, certamente de muito tempo, perseguindo os profetas do Senhor, mandando matar os profetas do Senhor, porque os homens ali tinham que fazer o que ela queria o que ela queria que eles fizessem. Certamente o rei Acabe, esposo dela, era dominado por ela. De tal forma que, quando ele viu a vinha de Nabote, lembra que ele desejou aquela vinha e falou com Nabote, né, que queria aquela vinha para certamente fazer uma horta, porque estava certamente encostada da sua casa. E se Nabote aceitasse, ele daria uma outra vinha para Nabote. Nabote não aceitou. Se Nabote aceitasse, ele daria o dinheiro, né, pelaquela vinha. Nabote também não aceitou, porque certamente Nabote jamais, segundo ele, iria desfazer daquilo que era herança do seu pai ou dos seus pais. E que Deus o livrasse dele fazer esse negócio com quem? Com o rei Acabe. E você vai entender que Jezabel toma a decisão quando vê o seu esposo, o rei Acabe, com seu espírito desgostoso, triste, deitado certamente, sem querer comer pão. Ela anima ele, diz para ele que vai dar para ele a vinha de Nabote, ao ponto de Nabote acabar tendo que ser morto injustamente, né? Mas não é esta a mensagem é esta acerca do que aconteceu diante desta ameaça com relação a Jezabel para com o profeta Elias, após o desafio, certamente lá no Monte Carmelo, diante de todos os homens, quando o Senhor responde com fogo, após Elias descer com os profetas ao ribeiro e matar todos ali a espada, e depois o esposo de Jezabel fazer com que Jezabel saiba de tudo quanto Elias fez e de todos aqueles profetas que ele matou, a espada, vem a ameaça da parte de Jezabel para o profeta Elias. Elias chega agora onde chegou, chega ali, pede a morte. Já basta. Quer dizer, não aguento mais, já chega, é o limite. Tem hora que parece que a gente chega nesse ponto. Mas será que já havia encerrado a trajetória do profeta Elias diante da presença do Senhor? Será, será que ali Deus, por exemplo, quando Elias pede para que certamente Deus o matasse ou tirasse a sua vida, um exemplo, será que Deus iria realizar aquele pedido que Elias estava fazendo a Deus diante de tudo quanto Elias estava passando? Ou será que Deus tinha algo maravilhoso para realizar sobre a vida do seu servo, o profeta Elias? Louvado seja Deus, que estava honrando ao eterno Deus, em cuja presença estava o profeta Elias. Louvado seja Deus, Elias não estava fazendo aquelas coisas porque queria fazer. Não, tudo quanto certamente Elias estava fazendo conforme a palavra de Deus. É assim, irmão, é assim, meu irmão, minha irmã, que também nós temos que procurar ver se consegue fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E então, quando nós chegamos para finalizar, quando nós chegamos aqui, né, repetindo o versículo 4 de 1 Reis 19, verso 4, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, isto foi o profeta Elias, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Elias dizendo: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele disse: já basta, não aguento mais. Toma agora a minha vida, Senhor, pois não sou melhor do que meus pais.
Veja só. E deitou-se. Quando ele fez certamente esse pedido, o que é que ele faz? É. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Elias deita após pedir para si a morte. Ele disse que já bastava, pois não era ele melhor que seus pais. Ele agora deita. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. O anjo toca em Elias, manda que Elias levante e fala para que Elias coma. Louvado seja Deus. Aleluia. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar. Um pão, ele come, ele bebe, ele torna a deitar. Elias parece que já basta mesmo. Chega. O que me resta é, por exemplo, partir, pois não sou melhor que meus pais. Ele come, ele bebe e volta novamente o quê? A deitar-se. Imagina, meu querido, minha querida, como é que estava então o profeta Elias neste momento. Foi um momento que dá para se perceber que foi muito difícil para o profeta Elias. Deus havia deixado sozinho o profeta Elias? Não. Mas isto é, quem sabe, um pouco do tamanho da fraqueza e a fragilidade do homem físico. Louvado seja Deus. Aleluia. Então veja, versículo 7. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, porque já tinha vindo a primeira. E tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Para quem pede para si a morte e diz que não é melhor do que os seus pais, come, bebe, estava deitado. O anjo toca, ele come, ele bebe, ele volta a deitar. Vem pela segunda vez o anjo. Louvado seja Deus. Elias talvez pensou que ali já havia encerrado o seu ministério, que não tinha mais o que fazer nada, né? Glórias a Deus. Aí, no verso 7, o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Meu Deus, levanta-te, come e bebe, porque tu ainda vai ter um exemplo que é caminhar muito. O caminho ainda é comprido. Não acabou ainda não. Um exemplo. Louvado seja Deus. Elias certamente vai fazer o quê? O que o anjo estava ordenando que ele fizesse. Comesse e bebesse, porque longo seria, ou comprido seria, né, extenso seria o quê? A sua caminhada ainda. Ainda não ali, ela ainda não tinha encerrado o seu ministério, a sua chamada, a sua vocação. Não. Ele vai fazer o quê? Né? Levantou-se, pois, ou seja, tomou uma posição, comeu e bebeu. Bem, como o anjo lhe ordenou, né? E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha, irmão, para quem já lhe tinha pedido ao Senhor certamente que tirasse a sua vida, pois não era ele melhor que seus pais, certamente já não estava mais na lógica humana aguentando diante de uma ameaça seca de Jezabel por causa de tudo quanto ele fez e porque havia matado à espada todos os profetas de Baal. Agora ele, pela segunda vez, ele vai comer. O anjo diz para ele que longa, ou seja, que o caminho dele era comprido, ele ainda tinha que caminhar um pouco, não tinha encerrado nada ali.
Ele levanta, ele come, ele bebe, e com a força daquela comida, ele caminha 40 dias com 40 noites até chegar a Horebe, o monte de quem? O monte do Senhor dos Exércitos, o monte do Deus de Israel, o monte do Deus eterno, o monte do grande eu sou, o monte daquele que é, que era e que há de vir. Deus abençoe, que você se alimente com a palavra de Deus e que, quem sabe, ainda será muito cumprida a tua caminhada, o teu caminho. Deus abençoe, aonde quer que você se encontre neste momento, fica com esta palavra para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe aí a sua vida, a sua casa e a sua família.